Bom dia, meu nome é Isabel Hillenkamp, sou socioeconomista, pesquisadora do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento da França, Instituto Público de Pesquisa relacionado a temas de desenvolvimento. A minha perspectiva é sempre de considerar as práticas de produção, financiação, consumo dentro das relações sociais nas quais elas estão imersas. E dentro desse instituto, nosso trabalho é sempre relacionado com estudos de campo, com pesquisa de campo, que a gente logo tenta teorizar, conceptualizar a partir de entrevistas, de observações, histórias de vida, numa perspectiva sempre muito relacionada ao trabalho de campo, da pesquisa. Meus temas de pesquisa se relacionam com economia solidária. Eu trabalhei primeiro no México, depois na Bolívia, e há 2 anos que estou fazendo alguns tipos de pesquisa no Brasil, até agora principalmente no estado de São Paulo. A minha perspectiva também é feminista, de relacionar a economia solidária com temas de gênero, e também política, de relacionar em especial a economia solidária com o tema da democratização da economia. Agora, a contribuição que queria levantar para hoje, que de fato se relaciona com a contribuição da Isabel Guérin, que foi um tipo de crítica sobre microfinanças e a perspectiva das finanças solidárias como uma maneira de superar, os limites da microfinança dominante. A minha perspectiva hoje, a minha contribuição vai ser um tipo de teorização, tipo de uma proposta de um marco teórico para pensar justamente esses limites e também as propostas alternativas que a gente pode encontrar. Então, para mim, um dos pontos teóricos muito importantes de levantar a partir dessa crítica é a relação entre o mercado e a democratização e pensar um marco teórico que nos permita um olhar mais amplo para pensar outro tipo de relação entre as práticas econômicas e a democratização. Na fala da Isabel, o que para mim é muito forte é a hegemonia da lógica mercantil, que ela descreveu a relação aos critérios da microfinança dominante, a forma em que ela leva as pessoas a momentos de endividamento. É a hegemonia da lógica de mercado. Não é a lógica de mercado de por si, senão realmente o momento que ela se torna dominante. Então, para pensar esta relação, eu hoje queria levantar a proposta, um tipo de atualização do pensamento do Karl Polanyi. Karl Polanyi, ele é um autor que nasceu em 1886 na Hungria. Ele é um historiador, em algum momento ele é um jornalista, ele se torna quase um tipo de educador popular e termina a sua vida profissional sendo professor da universidade nos Estados Unidos. Então ele é um homem realmente com uma capacidade de aprender a relação entre várias esferas econômica, social, política, muito especial. É realmente com uma visão para mim bem visionária, extraordinária, que vale a pena para nós hoje reatualizar o seu pensamento para encontrar respostas ou elementos para pensar a nossa situação atual. Eu vou brevemente falar do seu olhar a partir da história de vida dele, que acho que é uma maneira bem concreta de entender como que ele propõe considerar a relação entre a economia e a democracia. Ele, depois da Primeira Guerra Mundial, no ano 1919, ele vem para Viena, na Áustria, no momento
que o movimento operário acaba de ganhar a representação política nessa cidade. E ele, junto com um grupo de intelectuais no círculo desta cidade, afirma que esta vitória, este avanço do movimento operário não é suficiente. Ele afirma que a democratização deve ir além da representação política e deve se estender até a base, até o que eles chamam da democracia dos conselhos em todos os âmbitos da vida. E ele trabalha o que hoje podemos considerar um tipo de educação popular, afirmando que só no momento que se capacita as pessoas, a gente de base, para um tipo de interação consciente nas decisões públicas em todas as esferas, inclusive a esfera econômica, a gente vai conseguir democratizar realmente no sentido profundo. Então, esta experiência inicial, para mim, já tem muitos dos germes do pensamento do Polanyi, enquanto a relação entre a democracia profunda, a liberdade em sociedade, que não é uma liberdade de estar sem os outros, sino numa interação consciente com os outros, e no sentido de democratizar a economia. Logo, a experiência de vida dele é o crash do ano 1929, o fascismo na Alemanha, o Anschluss, em 1938, na Áustria, a chegada ao poder do Mussolini na Itália, do Franco na Espanha, e a consciência de que o processo político destes regimes fascistas tem muito que ver com a forma em que a economia vai se fechando, vai sendo cada vez mais protecionista e acabar no impasse que é a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, na experiência de vida dele, ele vê como a crise econômica faz com que a democracia seja destruída por este processo fascista. Então, por aí vai a relação entre o político e o econômico. No seu livro maior, que chama A Grande Transformação, publicado no final da Guerra Mundial, em 1944, ele faz esta teorização. Ele leva uma crítica radical da hegemonia do mercado, não do mercado de por si, sino da hegemonia do mercado que destrui a sociedade e a democracia. E ele, neste momento, planteia 3 outros princípios da economia. Ou seja, ele afirma que a economia não tem que ser só de mercado, não tem que ser hegemonizada pelo princípio de mercado, sino que a economia pode se apoiar em outros princípios que ele distingue em 3 princípios: reciprocidade, redistribuição e um princípio que ele chama em inglês de householding, desde a palavra household, que é o lar, e que tem muito que ver com a lógica de autossuficiência. E ele desenvolve estes princípios já na Grande Transformação, também em publicações ulteriores, e mostra que a economia empírica, a economia real, a economia que ele chama no sentido substantivo, ela é plural. Ela não tem que ser só dominada pelo princípio de mercado. Agora a pergunta: qual é a relação entre a democracia e esta economia plural? Para mim, a economia democrática, ou seja, o critério de democracia, ele não está associado com um princípio só. Não é o mercado que fosse de por si antidemocrático, não é a reciprocidade que fosse de por si democrática, não. Eu acho que cada princípio é ambivalente, pode ter modalidades democráticas da reciprocidade, que acho que a gente procura construir, por exemplo, nas finanças solidárias, mas a reciprocidade dentro de uma comunidade, ela pode ser também baseada num tipo de organicidade que dá pouco espaço para um debate democrático. Da mesma forma, eu não condenaria o mercado de por si, mas sim a hegemonia da lógica mercantil, quando ela não deixa espaço para um debate, por exemplo, concretamente sobre as taxas de juros, os critérios de reembolso do crédito, ou seja, o momento que ela realmente se torna dominante e interdita qualquer espaço de debate e de discussão. Da mesma forma, a redistribuição, que na sociedade moderna nós experimentamos no Estado, nas lógicas do Estado social, ela pode ser baseada em direitos,
cidadãos, ela pode ser democrática ou pode ser baseada em algum tipo de clientelismo que não é democrático. E também a autossuficiência, ela pode estar baseada num grupo social que discute, que tem espaços para ver como que as necessidades e os recursos se equilibram para conseguir essa autossuficiência, ou ela pode ser baseada também em tipo de autoritarismo, despotismo, em especial vem aqui a relação de gênero. Enfim, o que quero dizer é que o Polanyi nos ajuda para pensar na economia plural, na qual estes 4 princípios se combinam em configurações diferentes. Quase nunca se encontra um princípio só, um princípio tipo, um ideal tipo muito abstrato. A economia é diversa e combina estes 4 princípios. E nossa tarefa, enquanto pesquisador, é chamar a atenção para os mecanismos mais ou menos democráticos que encontramos nestas configurações, chamar a atenção para os mecanismos concretos que ajudam para democratizar e manter o diálogo com os ativistas, com a gente da prática, para tentar reforçar os aspectos democráticos e também, como a Isabelle Guérin acaba de fazer, para denunciar os aspectos antidemocráticos. Obrigada.